Eu queria parabenizar a Universidade de Brasília, em nome da professora Vanessa Negrini, em quem cumprimento todos os membros da mesa. Queria agradecer também ao IESB. Eu integro aqui o quadro de professores do IESB com muita honra, mas tenho que manifestar aqui a minha gratidão pela forma como o IESB tem acolhido a causa animal. Vou falar rapidamente sobre a principal campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é a Segunda Sem Carne. A Segunda Sem Carne é uma campanha que é pelo planeta, é uma campanha que é pelas pessoas e é uma campanha que é pelos animais. Tem esse mote, essa pegada. Pelo planeta, porque hoje está absolutamente comprovado que a questão ambiental, o aquecimento global, essa gravíssima questão do século XXI, ela passa pela questão animal. Ela passa pela questão animal. Basta ver que as pessoas, elas derrubam a floresta para plantar pastos. Que quando não é para plantar pasto, é para plantar soja ou milho para fazer ração de animal, também para animais para corte. E, efetivamente, a produção animal é uma produção cara. Para que a gente tenha ideia desse impacto ambiental, para a produção de 1 quilo de carne bovina, são necessários 1.500 litros de água. E a água, todos nós sabemos, a ONU apresenta desde o século passado que será o grande problema do século XXI. A China, em 2016, ela fez um ato governamental propondo uma meta de redução de 50% do consumo de carne para preservar o ambiente, em razão da questão ambiental. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que mais da metade das doenças, e parece que é bem mais da metade das doenças mesmo, elas se originam no intestino de todos nós e estão diretamente relacionadas à dieta alimentar de cada um, às suas práticas alimentares. E a mesma Organização Mundial de Saúde apresenta a carne vermelha como um alimento cancerígeno. E a carne dos embutidos é um alimento cancerígeno no seu grau máximo. Portanto, uma dieta alimentar mais leve, com um pouquinho de exercício físico, é garantia de qualidade de vida para todos nós, para todo mundo. Portanto, a Segunda Sem Carne também é uma campanha em favor das pessoas. E, por último, a Segunda Sem Carne é uma campanha em favor dos animais. Mas as estatísticas mostram que nós matamos, por ano, 70 bilhões de animais. E falam que nessa estatística não estão considerados os animais marítimos. Tá certo? Hoje, a neurociência, ela comprova o que a gente já desconfiava há muito tempo e já sabia há muito tempo, que os animais são seres sencientes. O que são seres sencientes? São seres conscientes. São seres que percebem o meio, são seres que interagem com o meio, são seres que sentem o meio, são seres que sentem quando estão sendo ameaçados, sentem medo, sentem pavor, sentem dor e sofrem. E não há voz que defenda esses animais por eles mesmos. A voz dos animais são as nossas vozes, as vozes de vocês, as vozes de todos nós. A primeira tese de doutorado sobre o tema, ela é do século XIX, da doutora Anna Kingsford, que se impressionou, ela foi recusada na Universidade de Londres, porque era mulher, e foi aceita em Sorbonne, e ela ficou extremamente impactada com os testes com os animais, a chamada vivissecção, e produziu a primeira tese de doutorado, que foi aprovada na academia, né, tratando do assunto. A Prefeitura de São Paulo e hoje o próprio Estado de São Paulo aderiram à Semana Sem Carne. Para que vocês tenham ideia, são 2 milhões de refeições por dia na merenda escolar e nos restaurantes populares, mantidos tanto pela Prefeitura de São Paulo quanto pelo Estado de São Paulo.
e, na segunda-feira, essas refeições são sem carne. Isso leva não só a uma redução do consumo de carne animal, são aproximadamente 70 bois a cada segunda-feira que deixam de ser consumidos nessas refeições. São 7.500 frangos por dia que se deixam de ser consumidos nessas segundas-feiras. E, ao mesmo tempo, é uma campanha que leva o debate para as escolas, que leva o debate para as famílias, que leva o debate para as pessoas refletirem a respeito da matéria. Mas a gente não tem só notícia ruim, não. O IBOP, no ano de 2007, se não me engano, ele fez a sua primeira pesquisa sobre vegetarianismo no Brasil. E, na época, ele concluiu que 8% da população brasileira era vegetariana. Foi um número tão, assim, expressivo que surpreendeu até os vegetarianos. Depois, o IBOP renovou essa pesquisa em 2012. E, ali, essa curva ascendente do aumento de vegetarianos no Brasil já passava de 10%. E, em abril de 2018, no ano passado, o IBOP divulgou a sua terceira pesquisa sobre o vegetarianismo e concluiu que, no Brasil, de abril de 1918, nós tínhamos 14% da população se declarando vegetariana. Isso, na época, implicava em 29,2 milhões de pessoas vegetarianas. Podemos dizer, já passado um ano e numa curva ascendente, que, efetivamente, mais de 15% da população brasileira se declara vegetariana. Mais de 30 milhões de brasileiros se declaram vegetarianos. Isso é uma significativa minoria. Isso é mercado. Não é à toa que, no dia 8 de novembro de 2018, o McDonald's inaugurou o seu primeiro sanduíche vegetariano. Deu o nome lá de McVeg, se não me engano. Cadeias como Madeiro, como Fifits e muitos outros também já têm os seus sanduíches vegetarianos, embora sejam casas de carne. Aqui a nossa Girafas, que nasceu aqui em Brasília, ela hoje tem um cardápio vegano e um cardápio vegetariano, como opção. Aqui mesmo no curso do IESB, de gastronomia, eu tenho um grande amigo, era vizinho nosso, mas se mudou da nossa rua, que ele fez gastronomia aqui no IESB, e ele disse que o que ele aprendeu aqui era que, quando fosse preparar algum jantar, alguma coisa assim, que era sempre importante separar um pratozinho vegano. Então, há uma mudança expressiva. E o fato é que, quando você focaliza no mundo internacional, a Califórnia, por exemplo, há uma verdadeira febre de expansão nisso. E várias empresas têm se desdobrado para produzir produtos que substituam a carne animal. Muito bem. Tratando do tema que me foi designado, que são os direitos animais e processos reivindicatórios, eu destaco aqui que a primeira lei do Brasil sobre os animais é o Decreto 24.645, de 34, do governo Vargas. Embora se chame decreto, ele tinha força de lei e, diz o seu artigo 1º, todos os animais existentes no país são tutelados pelo Estado. Depois, o grande marco em relação aos direitos dos animais está, sem dúvida alguma, na Constituição de 1988, cujo artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, ele afirma que são vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade. Muito que bem. Os operadores do direito, eu acredito que aqui tem muitos operadores do direito, bem sabem que a construção do ordenamento jurídico, ela tem dois caminhos. Você tem as regras que vão se estabelecendo em qualquer agrupamento humano, em qualquer grupo social. Aqui mesmo tem regras entre nós, regras sociais. Eu tenho certeza, se eu falar aqui uma bobagem muito grande, eu vou ouvir uma merecida e sonora vaia de vocês. Isso faz parte das regras do jogo, das regras sociais. E
vem o direito como assim uma capa e diz, olha, as regras sociais são essas. As regras jurídicas são essas, para proporcionar segurança às pessoas, para que você pratique os atos de acordo com o combinado no meio social. Mas tem outro caminho de formação também do direito, que é alguém chegar de cima para baixo e dizer assim, agora a banda vai tocar desse jeito, e tentar moldar a sociedade com a mudança da legislação. Essa é uma herança que nós temos da nossa colonização portuguesa. Sua Majestade o Rei falou, a água parou, e pronto, tá certo? Quando você pergunta para qualquer criança, e qual de nós aqui não respondeu essa pergunta? O que você vai ser quando crescer? É muito comum a criança dizer assim, eu vou ser presidente da República. Aí você fala, opa, vai ser presidente da República por quê? Para melhorar o mundo, para transformar o Brasil, para ter um mundo melhor. É essa ideia coletiva de que você molda a sociedade de cima para baixo. E a nossa Constituição ela não foi muito diferente disso. A nossa Constituição, ela não disse somente quais são as regras do jogo, das relações sociais, da sociedade e do Estado no Brasil, na década de 80 do século XX. O legislador constituinte de 87 e 88, ele apontou para o futuro e disse, ó, esse é o país que nós queremos. E estabeleceu um monte de regras voltadas para o futuro. Inclusive, inseriu um parágrafo único, antes era único, agora já não é mais, no artigo 5º, dizendo que as regras constitucionais têm aplicação imediata. Elas têm que ter eficácia. Então, aquele famoso debate de Conrad Hess com La Salle, que o direito constitucional e a Constituição é uma mera folha de papel, isso está absolutamente superado. Só que a nossa Constituição já fez 30 anos. Nós estamos no futuro. E nós, hoje, já usufruímos de uma série de normas constitucionais às quais se imprimiu efetividade. E os processos reivindicatórios relacionados aos direitos animais, eles passam a ter uma evidência muito forte a partir dos julgados do Supremo Tribunal Federal. Em 98, foi o primeiro encontro do Supremo Tribunal Federal com essa parte final do inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Foi o julgamento da farra do boi. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o ministro Maurício Correia, disse que a farra do boi é inconstitucional. O voto do ministro Maurício Correia dizia assim, não, peraí, pessoal, vamos devagar. O artigo 215 da Constituição, ele também tutela as manifestações culturais. E se ele tutela as manifestações culturais, a farra do boi é uma manifestação cultural. Eu penso uma frase do voto do ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Mello. Ele disse, olha, o artigo 215 e a Constituição tutela, sim, as manifestações culturais, mas o 225 veda tratamento cruel aos animais. Portanto, as manifestações culturais que implicam em tratamento cruel aos animais, elas são inconstitucionais e estão fora do jogo e acabou-se. Tá certo? Esse foi o grande marco, a grande alavanca impulsionadora do direito dos animais. Muito tempo depois, já em 2011, o Supremo Tribunal Federal se viu às voltas novamente com a questão desse dispositivo, ao julgar um ADIM 1856 sobre a rinha de galo. É uma legislação do Rio de Janeiro que regulamentava a rinha de galo. E no acórdão do ministro Celso de Mello, já no plenário, o Supremo disse que a rinha de galo ela é inconstitucional porque ela dá tratamento cruel aos animais e afastou, então, a rinha de galo do ordenamento jurídico. E o terceiro grande julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, ele já é bem mais recente, 2016, foi o julgamento da vaquejada. E esse julgamento, ele cria um ponto de mudança, de divisor de águas em relação
a defesa da causa dos animais. Foi uma votação apertada, 6-5, com desempate da ministra Carmen Lúcia, que presidia a Suprema Corte naquela época. E o efeito disso é que nós, que estamos, de alguma maneira, relacionados aos direitos dos animais, passamos a ser tratados, a partir daí, como gente grande. Até o momento desse julgamento, você chegava no Congresso Nacional, se dirigia a um parlamentar, se dirigia a um assessor parlamentar, entregava um cartãozinho, olha aqui, eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais do Conselho Federal da OAB. As pessoas olhavam assim, elas não conseguiam conter o riso. As mais educadas falavam assim, como assim? Direito dos animais? Como assim? Né? E os menos educados davam sonoras gargalhadas, tá certo? Davam sonoras gargalhadas. Eu imagino que quando a gente sair, eles deviam pensar assim, coitadinhos desses aí, pelo menos são bem intencionados, né? Deviam pensar alguma coisa assim. A partir do julgamento da vaquejada, não. Eles olharam para a gente e falaram, pô, essa garotada aí cresceu, incorporou, e agora a gente vai ter que tratar eles como gente grande. No dia seguinte ao julgamento da vaquejada, foi no dia seguinte, não foi depois, não. No dia seguinte ao julgamento da vaquejada, foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição pela bancada ruralista. Os ruralistas têm a legítima representação no Congresso Nacional com a sua bancada ruralista. Não estou discutindo num Estado plural como o nosso, que as pessoas tenham opiniões divergentes das que a gente defenda. Acho até que isso é socialmente falando, extremamente saudável, e isso redundou na emenda constitucional número 96, que acrescentou um parágrafo 7º ao inciso 7, não, desculpe, ao próprio artigo 225 da Constituição Federal. Agora, o que eu destaco disso de grande importância nesse aspecto? Que a bancada ruralista, ela não buscou revogar o dispositivo constitucional que assegura a proteção aos animais contra o tratamento cruel. Ela tenta sair naquele jeitinho brasileiro, vamos buscar uma solução, vamos buscar uma alternativa. Mas por que não se buscou revogar o dispositivo? É pelo amadurecimento da nossa sociedade. Muito provavelmente deve ter sido feita a avaliação que isso não passaria, pretender a revogação do dispositivo. E, finalmente, já nesse ano de 2019, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal o sacrifício de animais em rituais religiosos, que, na acórdão unânime do Supremo, sob a relatoria também do ministro Marco Aurélio, o Supremo disse que a Constituição tutela as atividades religiosas, portanto, as pessoas podem praticar sacrifício de animais nos rituais religiosos, desde que respeitem esse dispositivo e não pratiquem crueldade contra os animais. Então, os processos reivindicatórios, a partir disso, ganham um peso maior. Aliás, o Supremo, uma hora dessa, vai julgar o foie gras, que é aquela alimentação mecânica em patos, que o Tribunal de São Paulo disse que era constitucional, que não havia nenhum problema com os patos. Mas destaco aqui ainda, dentro desses processos reivindicatórios, o Senado ele aprovou o projeto de lei que veio da Câmara do deputado Ricardo Izar, dizendo que os animais são sujeitos de direito. Eles, revogando o Código Civil, que trata os animais como coisas, pura e simplesmente, e o Senado emendou em alguns aspectos, dizendo que não conta para isso animal para o consumo, não conta para isso vaquejado, não conta para isso um monte de coisa, e isso foi agora, em agosto, 7 de agosto de 2019. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. Também destaco aqui projeto do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que, no mesmo sentido, reconhece os animais como sujeitos de direitos, e está na Câmara dos Deputados. Tem vários outros projetos nessa frente legal e reivindicatória, isso é, na produção de leis, que é uma forma de processo reivindicatório, também projetos que proíbem pesquisas em animais,
pesquisas para cosméticos em animais e que estão em estados bastante avançados. Ainda nesses processos reivindicatórios, eu destaco a quantidade de provocações feitas pelo Judiciário. A Ordem dos Advogados, ela hoje tem comissões de direitos dos animais para todos os cantos do Brasil, tá certo? E pode ser provocada e solicitada para acionar o Poder Judiciário. O Ministério Público tem sido um grande parceiro. Cito aqui a doutora Vânia Tuglio, do Ministério Público de São Paulo, que tem se empenhado em grande medida em relação às denúncias que são lá apresentadas em relação a desrespeito aos direitos dos animais. E há também o debate na sociedade. Cito aqui questões que estão na ordem do dia: transporte de animais vivos. Hoje se exporta gado vivo, porque é mais barato matar lá no exterior do que matar aqui, tá certo? Condições absolutamente cruéis e inconstitucionais. Eu destaco dessa pesquisa do IBOPE, que diz que 14% de 2018 da população brasileira é vegetariana, eu destaco as seguintes perguntas. 55% dos brasileiros responderam que consumiriam mais produtos veganos se estivessem indicados nas embalagens essa condição. Isso significa que a maioria dos brasileiros atuaria dessa forma. 60% responderam que consumiriam mais produtos veganos se os preços fossem equivalentes aos produtos de origem animal. Eu não acho que a gente tenha que patrulhar ninguém, eu não acho que a gente tenha que forçar ninguém a deixar uma dieta onívora para adotar uma dieta vegana ou uma dieta vegetariana. Como disse, a Segunda Sem Carne é uma campanha que faz assim, e não faz assim, tá certo? Acho que a gente deve ter por meta alcançar a simpatia das pessoas em relação a esse tema. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que essa bandeira é um caminho sem volta. Eu tenho certeza que os historiadores do futuro, eles vão olhar para o século XXI e vão dizer, foi aqui, nas primeiras décadas do século XXI, que essa garotada, que são vocês, fizeram a grande transformação da nossa sociedade pela libertação dos animais. Encerro fazendo uma saudação. Salve o planeta, salve as pessoas, salve os animais. Muito obrigado. Chamo a doutora Camila Condillo. Camila Condillo é doutora em Estudos Clássicos pela University of Cambridge, fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo, foi visiting scholar no Institute of Classical Studies. Atualmente é professora e pesquisadora na área de História Antiga da Universidade de Brasília e é uma das 3 líderes do Projeto Animalia, grupo de estudos sobre as relações entre humanos e animais na Antiguidade. Como ativista, trabalha como organizadora do Anonymous for the Voiceless Brasília. Seja bem-vinda. Então, eu estruturei a minha apresentação em 4 momentos, né? Eu vou começar com uma breve introdução. Posteriormente, eu vou falar do Anonymous for the Voiceless, a partir da minha experiência enquanto organizadora do capítulo de Brasília, tá? Porque tem vários outros capítulos ao redor do mundo. Eu vou explicar um pouquinho sobre como funcionam as ações do Anonymous for the Voiceless, que é uma ação que nós chamamos de Cubo da Verdade. E, por fim, eu vou falar um pouquinho de como as minhas atividades como ativista acabaram impactando o meu trabalho na universidade. Tá? O Anonymous for the Voiceless, em tradução livre, é os anônimos para aqueles que não têm voz. Tá? Ok. Eu quero começar essa minha apresentação fazendo um exercício com vocês. Tá? Eu vou passar algumas imagens aqui e eu vou pedir para que vocês observem atentamente essas imagens, tá bom? Nessa primeira imagem aqui, nós temos uma imagem de abatedouro, não é? Algumas delas são vacas. Isso aqui é uma extração, é uma imagem de um vídeo, tá? Vocês podem ver ali que as vacas elas estão dependuradas de cabeça para baixo. Elas estão sendo
sangrando, evidentemente. E o que é importante ressaltar aqui é que muitas delas passam por esse processo completamente conscientes. Tá bom? Esse é um grupo de imagens. Vejamos aqui agora, né? Agora imagens de criação de porcos, tá? Vejam vocês que os ambientes são muito sujos, tá? No caso aqui, esses animais são tratados de forma brutal, extremamente violenta, tá? Naquele caso ali, o animal está sendo puxado pelo trabalhador, né, do local, passando por cima de outro animal já morto, num ambiente totalmente sujo. E ali, vocês podem ver naquela imagem ali, que é um outro funcionário do local manipulando uma espécie de maçarico no porco. Tá? Outro conjunto de animais. Aqui, novamente, essa vaca aqui, no caso, vocês podem ver que aqui tem até ainda placenta saindo. Ela tinha acabado de dar à luz a um bezerro, né? E isso fazia, pelas informações que eu vi, mais ou menos umas 3 horas depois do parto. Vejam vocês que ela já está no engradado aqui e o filho dela não está com ela. Tá? Na outra imagem, novamente, nós temos um funcionário de uma fazenda qualquer, né, manipulando um bezerro. Isso aqui chama anel de desmame. Tá? É uma espécie de... eu não sei como chamar isso. É uma coisa que eles colocam, né, no nariz do bezerro para evitar que ele tome o leite que a própria mãe dele produziu para ele. Porque, evidentemente, que quando ele chega perto da vaca com aquilo, machuca. E a vaca, ela faz o quê? Ela afasta o bezerro. Então, o leite que ela produziu para esse animal vem para a gente tomar. É aquele leite que nós todos encontramos no supermercado. Tá? E ali vocês podem ver também que é acho que é um bezerrinho. Não dá para ver muito bem, não me lembro. Também, mas está em confinamento. Tá? Vacas leiteiras, né? Vocês podem ver aqui como que é o processo de retirada do leite. Você tem uma série de... eu não sei o nome técnico para isso, mas uma série de aparelhos acoplados às tetas da vaca, sugando o leite. Desculpe. Como? Muito obrigada, ordenadora. Tá? Aqui, vocês podem ver que essa vaca está deformada, né, de tanto leite que já foi extraído dela. E ali é uma fazenda onde essas várias vacas estão ali produzindo leite. Percebam o tamanho do espaço onde essas vacas estão. Peixes, né? Aqui nós estamos vendo um indivíduo mostrando um peixe que ele pegou por esporte. Tá? O que acontece? Muitas das pessoas que fazem pescaria esportiva justificam, porque nós voltamos esses peixes para o mar, para o rio depois. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é que uma vez que esses animais eles são pegos, eles machucam. Né? Eles são machucados quando eles são pegos. E quando eles voltam para o rio, logo depois eles morrem. Tá? Aqui, nessa imagem do meio, por exemplo, nós vemos uma técnica de pescaria chamada troll. Né? Basicamente, você não vai lá e pesca, põe lá a isca e vai e pesca o peixe. Não é nem rede. É uma rede que sai pegando o ecossistema inteiro para conseguir pegar os peixes que nós vamos consumir. Ali naquelas imagens são caças de baleia. Tá? A gente viu aí que depois de 30 anos o Japão voltou a caçar baleias. Tá? Outro grupo de imagens, foie gras, né, que é o patê de fígado de ganso. Como que é produzido foie gras? Você simplesmente força a alimentação no ganso. Tá? Vocês podem ver aqui. Né? Ali a outra imagem. Vejam vocês que eles ficam confinados, não é? E ali a situação desses animais. Tá? Outro grupo de imagens. Ovos. Né? Como que são produzidos esses ovos? Né? Vejam vocês que os pintinhos machos eles não servem para nada na indústria alimentícia. Então, o que acontece com esses pintinhos machos quando eles nascem? 2 possibilidades. Né? Uma mais comum, você coloca esses bichos numa esteira e vai cair no local, né? Vocês podem ver que aqui eles estão caindo, que tem um triturador, no qual eles vão ser o quê? Triturados vivos. Né? Ou você vai colocar esses pintinhos num saco plástico e simplesmente deixar eles morrerem asfixiados. E aqui a produção de galinhas. Vejam vocês que nessas imagens anteriores aqui, as pintinhas, né, que são fêmeas, elas estão sendo o quê?
estão removendo o bico delas, tá? Vocês podem ver que aqui é uma galinha já adulta, né? Sem o bico. E por que a gente corta o bico dessas galinhas? Porque elas ficam em um espaço de confinamento muito grande e elas começam a cometer canibalismo entre si. E isso é uma perda de... você está comprometendo o lucro, né, de quem está produzindo esses ovos, né? E aqui as galinhas, né? Vejam vocês como que elas são confinadas ali, elas já estão indo para o abate, né, para serem consumidas posteriormente. E vejam vocês os ovos ali, né, todo ensanguentado. Isso por quê? Uma galinha normal, porque as galinhas que nós temos hoje, elas são geneticamente modificadas, elas não eram antes. Até onde eu sei, uma galinha, assim, antes dessa manipulação biológica, ela podia botar, no máximo, de 7 a 12 ovos por ano. Tá? Com essa modificação, que são as galinhas que nós temos hoje, que botam esses ovos, que são as galinhas que nós consumimos, a maior parte delas bota um ovo a cada 72 horas. Agora, imaginem vocês, as mulheres que são capazes de ter filhos aqui, que você tivesse um filho a cada 3 dias. E passasse por esse processo de novo, e de novo, e de novo. Entretenimento, não é? Aqui nós temos um bezerrinho com alguns meses de vida participando de uma dessas provas de rodeio. Tá? Ali, uma prova de rodeio propriamente, que vocês sabem como, imagino que a maioria de vocês sabem como funciona, mas para quem não sabe, basicamente você aperta o pênis do boi para ele pular. Tá? Aqui nós temos tourada, que é uma tradição na Espanha, e essa aqui também é uma outra tradição na qual você faz uma coisa muito engraçada, muito legal para algumas pessoas, que é botar fogo no chifre dos bois. Circo, não é? A gente acha super bonitinho para algumas pessoas, né? Eu particularmente não acho, né? Quando você vai ao circo, você tem aqueles animais silvestres, né? De floresta, fazendo aquelas acrobacias, aquelas cenas super bonitinhas. Mas para você ver uma coisa dessa, olha o que acontece com esse animal. Ele é treinado, e é treinado de forma violenta para fazer aqueles truques, não é? Ali nós temos alguns animais de zoológico, tá? E aqui também é um animal de circo. Ciência, né? O teste em animais para produtos só um momento. Produtos cosméticos, produtos de limpeza, enfim, os vários produtos que nós usamos, tá? São animais testados em laboratório. Então, a gente viu todas essas imagens, elas são muito impactantes, não é? E agora eu quero que vocês façam um exercício de imaginação, tá? Se coloquem em qualquer uma dessas situações. E numa situação dessa, você não pode nem falar para os algoz que você não fez nada para merecer passar por aquilo. E mesmo se você tivesse feito a coisa do mundo, nada justificaria o que é feito com esses animais, tá? E uma coisa que é importante destacar aqui, eles não podem contar essa experiência para a gente, e as grandes corporações que ganham dinheiro com isso não querem que nós saibamos o que está se passando. Tá? Então, o meu trabalho no Anonymous for the Voiceless, e do Anonymous for the Voiceless em geral, é justamente dar voz para isso que está acontecendo. Tá? Então, o que é o Anonymous for the Voiceless? Nós somos uma ONG vegana, tá? Abolicionista e sem fins lucrativos. E nós realizamos um trabalho pedagógico com o grande público no intuito de conscientizá-los sobre essas várias formas de exploração animal, na indústria alimentícia, entretenimento, indústria de roupa, indústria de cosméticos, indústria farmacêutica, através de ativismo de rua. Tá? Então, nós somos especializados em ativismo de rua. O AV foi fundado por Paul Bashir, esse cara aqui, e a Saul Landry, em 2006, em Melbourne, na Austrália. E eles também são os diretores da organização atualmente. Né? Desde que foi criado, o Anonymous ele tem expandido exponencialmente. Né? No Brasil, o Anonymous chegou em 2017, né? E o idealizador do capítulo de Brasília é o Vitor, do canal Vegano Vitor. O Vitor, infelizmente, quando ele trouxe o AV aqui para Brasília em 2017, ele teve que se mudar para São Paulo. E, por conta disso, o capítulo aqui ficou com um hiato, né? Mais ou menos um ano. Daí,
em setembro do ano passado, em agosto do ano passado, eu vim de São Paulo para cá e fui eu quem assumi as atividades como organizadora do AV Brasília, né? Nós iniciamos nossas atividades com atividades mensais e, a partir desse ano, nós começamos com atividades quinzenais. E desde então, nós tivemos alguns colaboradores bastante assíduos, e um deles é o Maicon Lustosa, que participou de todos os cubos desde que eu organizei e se tornou meu co-organizador do Anonymous for the Voiceless agora. Tá? Então, vamos falar um pouquinho como que funciona a ação do cubo, né? A nossa atividade pedagógica funciona através de uma performance chamada Cubo da Verdade. O que é o Cubo da Verdade? Nós fazemos um cubo humano, né, vestindo preto, usando a máscara do Guy Fawkes, né, e nós ficamos numa posição estática. Tá? Nós usamos cartazes escrito verdade, justamente porque nós estamos ali para falar a verdade que as grandes indústrias querem esconder. Tá? E, além dessas pessoas que ficam ali segurando com imagens, né, das várias formas de exploração animal, nós temos o que nós chamamos de outreachers, que são as pessoas que ficam na conversa. Tá? E são essas pessoas que vão fazer o trabalho pedagógico com o público que está passando ali. Uma coisa que é importante ressaltar é que o Anonymous for the Voiceless não fala para as pessoas o que elas devem fazer. Mesmo porque ninguém gosta de ser dito o que fazer por um estranho aleatório na rua. Não é? Então, basicamente, o que nós fazemos, né, nós fornecemos algumas informações para essas pessoas, conversamos com elas, e nós sempre encerramos com uma pergunta. Então, a proposta é que essa pessoa chegue na mensagem que nós queremos passar pelas próprias conclusões dela. Tá? Quando a gente tem uma conversa significativa com alguém, não quer dizer que essa pessoa vai virar vegana, mas que essa pessoa conversou com a gente, prestou atenção, perguntou e realmente se engajou na conversa, nós entregamos um cartão. E, ao final de cada ação, aquilo é uma conversão. Né? Conversão não quer dizer que a pessoa virou vegana, mas que nós tivemos uma conversa significativa e plantamos uma semente. Tá? A pessoa pode virar vegana dias depois, ela pode ficar com aquilo na cabeça e virar vegana, sei lá, daqui a um ano. E, evidentemente, tem as pessoas que não fazem nada com aquilo porque não estavam preparadas para ouvir a nossa mensagem. E aqui, então, eu trouxe alguns números. Tá? Essas demonstrações, que são os cubos da verdade, a média que nós temos na atualidade, até agora, é aproximadamente 15.635 demonstrações. Tá? No Brasil, nós já tivemos 255. Essas conversas significativas, nós temos no mundo por volta de 560.806. Conversões no Brasil, 12.187. Número de capítulos no mundo, né? Capítulos é a unidade do AV em uma cidade, né? Então, nós somos a unidade de Brasília, capítulo Brasília. Então, no mundo, 987. E no Brasil, 38. Tá? Então, para concluir aqui, eu quero falar um pouquinho da forma como o trabalho na AV influenciou o meu trabalho na academia. Então, foi aí que eu idealizei esse grupo, o Animalia. Grupo de estudos sobre as relações entre humanos e animais na antiguidade. Eu convidei para participar dessa aventura comigo o professor Henrique Modanese Santana, que ele é também professor de História Antiga aqui no departamento comigo, né? E trata-se de um projeto interdisciplinar e interinstitucional. Tá? Nós temos parceria também com o professor Pedro Martins, da UFRJ, né? E nós três somos os líderes do projeto. Mas tem outros pesquisadores envolvidos também, como o professor Gilberto da Silva Francisco. Ele é professor de História da Unifesp e membro da École Française d'Athènes. Perdão. Tá? Para quem quiser seguir, a gente já tem uma rede social já funcionando, que é o Animal Studies. Para quem quiser acompanhar um pouco das nossas atividades até o site sair. Né? Então, o logo ele é inspirado em algumas moedas da Magna Grécia e da Sicília do século V. Tá? Vocês podem ver que tem uma lebre, um coelhinho saltitante ali. Então, nosso logo é inspirado nessas moedas. Se alguém tiver interesse, depois eu posso explicar um pouquinho mais. Tá? Então, quais que são os objetivos principais do Animalia? Propor uma história dos animais, levando em consideração seus diversos aspectos,
problematizando e contextualizando historicamente em que medida podemos, de fato, defender o argumento da existência de uma história dos animais na antiguidade. Construir tal história a partir de um diálogo multidisciplinar entre diversas áreas, história, letras, filosofia e arqueologia clássicas. Contribuir para o desenvolvimento e consolidação dos estudos humano-animal como um campo de estudos na área de estudos clássicos. Iniciar e fomentar o desenvolvimento deste campo no Brasil, ao mesmo passo em que visamos dar uma contribuição local para um debate internacional. Então, quais são as linhas de pesquisa do nosso grupo? Escrita da história dos animais e representações de animais em fontes textuais, animais na iconografia e na cultura material, animais e aspectos sociais, políticos, culturais e religiosos, e vegetarianismo na antiguidade. E, por fim, eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês. Né? É uma citação, o que a maioria dos veganos gostam, né? É do Paul McCartney, e ele diz o seguinte: se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. E uma outra é: somente o preconceito permite a qualquer um pensar que existe diferença entre maltratar um gato e maltratar uma galinha, ou maltratar um cachorro e maltratar um porco. Muito obrigada pela atenção de vocês. Para a terceira exposição, terceira palestra, gostaria de convidar a fala a doutora Ana Tereza França, que vai falar sobre a palestra Limites e Possibilidades da Proteção dos Animais. Doutora Ana Tereza França é bióloga e presidente da GNG-ATEV. Então, a proteção animal em Brasília, no dia a dia nosso, é voltada para cães e gatos, tá? Então, porque nosso grupo já falou da proteção lá fora. E agradeço imensamente, porque a palestra foi maravilhosa. O abandono e maus tratos. Abandono e maus tratos é o que a gente mais vê dentro da cidade. Essa cadelinha que está aí foi abandonada em uma escola aqui no Distrito Federal. O ATV pega, castra e faz a doação da cadelinha. Todos os animais que a ONG pega são doados castrados. Não sai um da ONG sem castrar. A proteção da vida marinha, por mais que a gente não leve em consideração, ela tem que ser considerada. Porque a gente não chega e vai jogando as coisas no meio do lixo. A gente não vive no meio do lixo. A gente tem que cuidar do ambiente onde a gente vive. Não adianta você simplesmente largar as coisas de qualquer jeito. Não adianta você chegar no seu trabalho e largar, espalhar as suas coisas, deixar de qualquer jeito. E aí? Que lugar você vai viver? Em que ambiente você vai viver? Lixo no lugar do lixo. Não adianta você fazer bagunça. Acúmulo de resíduos e tudo mais vai destruir os ambientes. Está destruindo a Amazônia. A Amazônia não é só a carne dos bichos. São as casas dos animais que moram ali. São os diversos ovos e ninhos e seres vivos que moram ali. Nós somos responsáveis por essas vidas. Nós temos que proteger a vida dos outros, que, por um acaso, hoje, eles são senescentes. E, por um acaso, ainda somos, entre aspas, os inteligentes nessa jogada. Não somos? Será que somos? Porque, ao olhar essa imagem que está aí, eu me pergunto, será que somos? Precisa falar alguma coisa? Proteção dos animais selvagens? Será que daqui a um tempo vai ter algum animal selvagem para você mostrar para o seu neto, para os seus descendentes, com tanta caça esportiva, com tráfico? Precisa falar alguma coisa?
Então, proteção dos animais não significa só os de rua. Hoje, o que a gente faz é cuidar do que está próximo, do que você dá conta. Proteção aos animais não é o que a ONG faz, não é você virar e falar assim, alô, Ana, olha, eu achei um bichinho, eu posso jogar aí na sua casa para você se livrar dele? As ONGs não resgatam, porque elas estão lotadas, porque elas estão fazendo sozinhas o trabalho que cada um poderia estar resgatando um, mas não. Cada um tem que cuidar de um, pelo menos, porque com tanto abandono, se cada um cuidar de um, castrar e não deixar multiplicar do jeito que estão multiplicando, daqui a pouco ninguém dá conta. Cada ninhada de gato, um casal de gato, produz, ano, 12 mil gatos. Um casal de gato. Um casal de cachorros chega a 8 mil cachorros ano. Então, o que a gente está pedindo, o que a proteção animal está pedindo, é ajuda. Ah, mas eu não quero ajudar financeiramente, porque eu não posso. Ok, a gente não está pedindo dinheiro, a gente pede ração, a gente pede roupa para vender, a gente pede espaço para divulgação. A gente vai trabalhar, não é você. A gente vai trabalhar. O ATV, por exemplo, faz feira de adoção todo sábado. Todo bendito sábado. Amém que existem sábados. Todo sábado. Faz bazar. As coisas são excelentes. Olha, acharam linda a minha blusa? Foi comprada no bazar. Tá? Então, gente, é de se pensar. Onde é que vocês estão consumindo suas roupas? Onde é que vocês estão consumindo seus itens diários? Enquanto poderiam ajudar um outro, um bichinho de rua, que seja comprando uma camiseta. Ah, mas as camisetas estão caras, estão R$40. No bazar é 10, é 5. Vamos pensar. Consciência é tudo nessa vida. Tá? É só uma dica. Tá bom? Um beijo grande. Agora, para a última palestra, intitulada Os Direitos dos Animais como uma Questão de Paz e Justiça Social, convido à fala o Dr. Bruno Pinheiro, que é porta-voz da FALA, Frente de Ações da Libertação Animal, graduado em Administração pela Universidade de Brasília e pós-graduado com MBA em Executivo Internacional pela FGV e Universidade de Califórnia. É especialista e mestrando em Estudos de Paz e Transformação de Conflitos Internacionais pela Cátedra de Paz da Unesco na Universidade de Innsbruck, na Áustria. Por favor. O que eu pretendo trazer aqui é algo complementar. Não vou, na nossa opinião, na opinião da FALA, a Frente de Ações pela Libertação Animal, que é a organização da qual eu sou porta-voz, na nossa opinião, toda forma de ativismo, desde que levando adiante o respeito, ela é válida. Toda forma de ativismo, levando adiante a mensagem do respeito pelos animais, é muito válida e a gente não questiona. A FALA, ela trabalha pela libertação animal, levando esse nome já de frente, assim. Então, o nome libertação animal já causa muito impacto de imediato em pessoas que nos perguntam, mas por que vocês estão querendo defender animais se a gente não conseguiu nem uma dignidade para as pessoas humanas? Então, a gente tenta trazer essa reflexão, e eu quero fazer esse convite a vocês aqui. Essa é a contribuição da FALA para essa disciplina de mobilização pública e direitos animais da UNB, em parceria aqui com o IESB. Essa é a contribuição que a FALA quer trazer para vocês. É uma jornada que eu convido vocês a adentrar agora. Por que a gente precisa respeitar os animais? O que faz a gente dedicar tanto tempo, tanto esforço a estender o mesmo respeito
a esses animais de outras espécies. A jornada que eu quero que vocês façam aqui nesse momento, eu vou voltar no tempo até os anos 70, num livro chamado Ética Prática, que avaliava os interesses dos indivíduos. Com base em que a gente precisa avaliar os interesses dos indivíduos? E a gente, como humanidade, sempre fez isso a partir do pertencimento a um grupo abstrato. Seja porque aqueles indivíduos nasceram mulheres, elas têm menos direito que os homens. Nasceram negros, têm menos direitos que os brancos. A humanidade sempre agiu avaliando os interesses de quem quer que seja a partir do pertencimento a um grupo abstrato. E esse livro, Ética Prática, traz justamente uma reflexão sobre isso. Que se a gente continuar fazendo isso, avaliando os interesses a partir do pertencimento a um grupo abstrato, a gente vai continuar cometendo as maiores atrocidades que a humanidade já comete, sempre cometeu. Então, esse livro, escrito por um filósofo chamado Peter Singer, traz um outro olhar para essa questão, que já vinha sendo discutido há muito tempo, mas ele colocou nesse livro e falou, quando a gente vai avaliar os interesses de quem quer que seja, a gente não pode fazer isso a partir do pertencimento a um grupo abstrato. A gente precisa fazer isso a partir das propriedades concretas de cada indivíduo. E foi daí que veio sendo trabalhado desde então o critério da senciência, que é esse sentir com consciência, essa sensibilidade aliada à consciência. O fato não só de você saber que está vivo, de querer continuar vivo, porque tem a capacidade de desfrutar a vida, mas o fato de, assim como nós, também queremos viver em liberdade, com integridade física. E esse critério foi o critério que deu uma chacoalhada em todo o meio acadêmico, a partir desse movimento inicial de filósofos que ganhou as mais diversas áreas de formação, os mais diversos profissionais, desde a área jurídica, biologia, medicina veterinária, as mais diversas áreas vêm trabalhando isso, só que é um critério um pouco difícil da gente visualizar. A senciência. A gente tenta falar, mas quem somos nós para falar pelos animais? Os animais de outras espécies estão querendo se comunicar com a gente não consegue entender muitas vezes. Alguns séculos atrás, se duvidava até da sensibilidade dos animais. Cientistas abriam animais vivos, cachorros. Cientistas abriam cachorros vivos para saber se aquele grito era mesmo de dor ou era um grito mecânico dos animais. Hoje em dia, ninguém mais duvida que os animais têm essa sensibilidade, que eles sentem dor, não só dor, sentem emoções. Mas e a consciência? Tem gente que hoje ainda questiona. Mas será que eles sabem que estão vivos, que eles querem continuar vivos? Quem são vocês, defensores dos direitos animais, para dizer que os animais querem continuar vivos? E aí, em 2012, um grupo de neurocientistas do mundo inteiro se reuniu em Cambridge, na Inglaterra, e publicou o Manifesto da Consciência. O Manifesto de Cambridge, que reconhece, sim, a consciência dos animais. Isso aqui é a exemplificação de um critério que vem sendo discutido academicamente muito fortemente desde os anos 70. É o critério da senciência. É aquilo que nos difere, nós, humanos e animais em geral, nos difere, nós, animais, dos vegetais, por exemplo. Aqui vocês vão entender uma resposta para aquela pergunta bem tradicional. Mas e os vegetais? Essas aqui são as propriedades concretas pelas quais nós devemos avaliar os interesses de quem quer que seja, incluindo animais de outras espécies. E quando a gente desrespeita esses interesses, que são interesses similares aos nossos, em quererem continuar vivos, com integridade física e em liberdade, quando a gente desrespeita esses interesses similares aos nossos, a gente comete uma atitude discriminatória. E essa discriminação tem nome. Ela se chama especismo, que é o pensamento arbitrário de que nós, simplesmente por sermos da espécie humana,
somos tão mais superiores que os animais de outras espécies, tão mais especiais, a ponto de escravizarmos, de explorarmos, de torturarmos e matarmos esses animais, desconsiderando todos os interesses que eles têm, que são similares aos nossos. E podem pensar sobre isso. Essa linha de raciocínio é a mesma linha de raciocínio de todas as formas de discriminação na nossa sociedade. É um grupo se achando superior ao outro e, simplesmente por isso, desconsiderando todas as propriedades concretas dos outros grupos, explorando-os, torturando-os, muitas vezes matando-os, sem sofrerem nenhuma punição. A história da humanidade mostra isso. Então, esse é o especismo, algo que muito fortemente vem sendo discutido academicamente desde os anos 70. Um movimento que começou, como eu disse, com filósofos, mas hoje não tem só filósofos. Como a gente pode estender o mesmo respeito a esses animais que têm os mesmos interesses que nós? Aí entra o ponto que eu falei no início aqui da minha fala. Aí entra o ponto em que nós somos radicais. Nós somos radicais. E vem daí o veganismo. O que é o veganismo? É um posicionamento radical contra qualquer forma de exploração, de opressão e de injustiça, independente de quem seja a vítima. E é daí que vem todo o conceito acadêmico que a gente trabalha de que direitos animais não se limita apenas a animais de outras espécies. Direitos animais inclui a defesa dos animais humanos. Nós, que em algum momento da nossa história, nos esquecemos de que também somos animais. Inclui a defesa dos animais humanos contra qualquer forma de discriminação e opressão. E inclui também a defesa da sustentabilidade em todas as suas dimensões. Esse é o conceito de direitos animais. É um conceito radical, porque vai à raiz do problema. Se a gente quer estender o mesmo respeito a quem tem os mesmos interesses, a gente precisa parar de explorá-los para a nossa alimentação, não somente a carne, ovos, leites, derivados. Tudo isso vem de exploração de indivíduos que querem viver as suas vidas. E a gente explora-os e escraviza-os e tortura-os. E muitas vezes a gente acaba matando mesmo esses animais. E a gente costuma dizer que há muito mais dor e sofrimento, e pouca gente sabe disso. Há muito mais dor e sofrimento num copo de leite do que num pedaço de carne. E pouca gente sabe disso. Aquilo ali que virou um copo de leite acontece por causa de uma das maiores covardias que a humanidade comete, que é impedir um recém-nascido de beber o seu próprio leite materno. Nós somos a única espécie que, depois de adulto, continua bebendo leite. E o que é pior, o leite da mãe dos outros. É daí que vem o nosso radicalismo. A Fala, essa semana, foi considerada a maior organização radical em atuação no Brasil. E eu me orgulho muito disso, porque eu estou na Fala desde o seu primeiro dia de ações. Mas eu não me orgulho, não pelo fato de ter sido considerada a maior radical em atuação no Brasil. Não, porque a gente sempre trabalha para empoderar outros grupos pelo Brasil. Eu me orgulho do fato da gente ter sido considerado radical, porque isso significa que a gente se mantém fiel aos nossos princípios, fiel à defesa dos direitos animais como eles são. Em 2013, a gente participou de um debate ao vivo em rede nacional sobre experimentação animal. É um tema muito abordado por estudantes de diversos cursos, inclusive cursos da área jurídica, mas estudantes de medicina veterinária, de biologia e diversas outras áreas. E é um tema extremamente delicado, porque a gente dialoga com cientistas que estão fazendo isso há décadas e décadas e décadas. E em 2013 a gente esteve num programa ao vivo em rede nacional, e eu gostaria que quem quisesse aprofundar nesse tema, pesquise esse programa. Vocês podem procurar por Bruno Pinheiro Fala no YouTube, vocês vão achar isso. É 1 hora inteira de debate. E junto comigo estavam lá um detentor da cátedra de bioética da Unesco e um professor da UNB,
cada um com mais tempo de profissão do que eu tinha de vida à época, em 2013. E esse debate foi sensacional, porque mostra para esses profissionais que mesmo as pessoas mais jovens estão cientes do erro por trás da exploração dos animais. Por mais nobres que sejam os fins, eles não justificam os meios. Explorar um animal não justifica em hipótese alguma, porque se fosse com a gente não aceitaria justificativa alguma. Então, procurem esse debate, e lá pelo meio do debate, esse detentor da cátedra de bioética da Unesco me chamou de radical. E eu estou citando esse debate para que vocês conheçam mais, se aprofundem mais em experimentação animal, mas para que vocês também entendam o contexto e o conceito de radicalidade. Um conceito que, felizmente, quando foi divulgado esse ranking das maiores organizações em atuação no país semana passada, foi apresentado com muito bons olhos. Foi valorizado o fato da gente se manter radical, e é esse o motivo do meu orgulho. E o que eu respondi para esse professor ligado à Unesco, eu quero falar para vocês. Vocês podem nos chamar de radicais. A gente gosta, a gente admite, a gente é radical. Mas muitos de vocês são radicais e não percebem. Muitos de vocês, assim como eu, se não todos vocês, são radicalmente contra qualquer forma de racismo, qualquer forma de machismo, qualquer forma de homofobia, de transfobia, etc. Da mesma forma que nós, desse lado de cá, também somos radicalmente contra o especismo. E é isso que nos faz ser veganos. E levar essa questão à raiz dela. E mostrar que qualquer forma de exploração dos animais fere interesses básicos de dignidade, que a gente considera muito em cada um de nós. É por isso que surge o veganismo como base moral da defesa dos direitos animais. O veganismo é o mínimo que a gente pode fazer. E é aquilo que a gente pode fazer já, desde agora. Então, fica aqui o convite para que vocês reflitam sobre isso. Eu não estou aqui para impor nada a vocês. Eu vim aqui para trazer essa reflexão que a fala, desde 2012, leva ao Brasil inteiro e ao exterior. A gente já esteve do Acre ao Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, em escolas, em universidades, em complexos penitenciários, em centros culturais, em locais de grande circulação de pessoas, na rodoviária do Plano Piloto. A gente já está pelo 6º ano consecutivo, todos os sábados. E a gente dialoga com quem quer que seja. A gente não impõe nada. A nossa missão é tentar honrar aquilo que os animais esperam que a gente honre, que é a defesa deles, já que eles não podem estar aqui para se defender. Então, esse é o trabalho da fala, esse é o trabalho que eu tenho orgulho de fazer parte desde o seu primeiro dia de ações. E é essa mensagem de reflexão que eu trago a vocês, com muita informação acadêmica, desde a filosofia até os dias atuais, a partir dos anos 70, em que isso tem se aprofundado. Reflitam sobre isso, para que esses animais de outras espécies também conheçam a liberdade. E se nunca reconheceram a voz que eles sempre tiveram, a gente deixa aqui a nossa palavra. Agora, eles e elas têm também a nossa voz. Obrigado, pessoal.